muito bem, esse é Oriente-se. Nós estamos hoje falando sobre o alcoolismo na adolescência e eu quero começar esse bloco falando de uma cena. Eu ia falar dessa cena no início do programa, nem precisei, né? Porque aquele VT foi assim de estarrecedor. E eu vi num jornal, num programa também de TV, falando sobre essas situações, e a menina sendo entrevistada dizendo que na casa dela era tão comum beber, e ela começou a beber tanto, que os pais estavam bebendo sentados com os amigos, e ela se escondia embaixo da mesa. E só saía de lá carregada. Ficava bebendo embaixo da mesa, até perder a consciência. Então, é impressionante, porque a pessoa perde até um nexo, né? O porquê que está fazendo. Mas, de novo, os pais bebendo. Interessante a imagem, né? Os pais bebendo por cima, aparentemente bem, né? Por cima do pedestal, e os filhos já afundando, né? Mas você ficou me devendo algumas dicas para os pais. Se você puder elencar agora, seria ótimo. Assim, parabéns para aqueles pais, né, que têm a concepção de não fazer uso do álcool, né, e transmitir aos filhos a nocividade que a substância pode trazer para a vida deles e que continuem persistindo, né, nessa concepção de vida. Agora, aquelas famílias que infelizmente fazem o uso da substância, mesmo que de forma leve, vamos se dizer, né, que hoje em dia costuma-se dizer, perguntar-se nas avaliações, o quanto as pessoas fazem uso do álcool. Muitas dizem socialmente, né, mas o que é o socialmente? E elas não têm um conhecimento que o agravamento do alcoolismo se dá pela quantidade e pela frequência do uso, né, e o tempo que a pessoa leva para estar consumindo, tendo esse hábito no decorrer da vida dela. Então, a dica primordial é que os pais tomem conhecimento, tomem consciência dos efeitos nocivos que o álcool traz para a saúde. E os filhos, convivendo com esse comportamento, eles passam a fazer o uso como os pais, né? Eles têm esse referencial de consumo, de vida, que pode ser aceitável, tanto no âmbito familiar quanto em outros lugares que ele passa a conviver. Então, primeiramente, é tomar consciência do uso nocivo do álcool. A partir daí, procurar ajuda se os pais têm um certo nível de dependência. Isso é necessário para que o álcool não passe a fazer parte, né, da alimentação. Muitas vezes os pais incluem o uso do álcool como substituindo até mesmo um suco durante as refeições diárias, né? Porque dependendo do nível de dependência, tem pessoas que fazem uso diariamente, né? Após um dia de trabalho, por exemplo, isso em alguns casos, né? Então, é passar a ter a noção que o álcool é uma substância, é uma droga, né? E que não tem que estar nas mesas diariamente. A partir daí, em que ele começa a buscar uma ajuda, é evitar mesmo trazer a bebida para dentro de casa. Isso será um exemplo, né, um referencial de vida para que os filhos passam a ter outras atitudes, buscar outros hábitos, né, como foi mostrado no vídeo. É um modo de diversão, né, entre os adolescentes. Não é. Existem outros meios de diversão, como buscar atividades esportivas, né, estimular os filhos a praticar esporte entre a própria família, reuniões familiares em que não necessariamente precisa haver o álcool, né, o tipo que seja cerveja, vinho, muitas vezes o vinho ainda é consumido, mas querendo ou não, é uma forma de estímulo ao consumo. Buscar um referencial, né, uma religião, porque existem alguns preceitos que fortalecem, né, o não consumo, até mesmo no círculo, né, social, dentro de uma igreja, o jovem passa a conhecer outros jovens e eles passam a construir outros referenciais. Ótimo, outros grupos sociais. Outros grupos, ou que sejam os mesmos, né, e que haja essa comunicação, né, essa percepção de quem faz uso do álcool, ou até mesmo daquelas pessoas que não fazem o uso, estar assim alertando, aconselhando aquelas famílias que ainda fazem. A participar de grupos,
né? É essencial que passem a buscar grupos de ajuda, porque sozinho é difícil vivenciar um problema, né? Tanto médico, quanto psicológico, quanto grupos de autoajuda. Isso existem O que tem de grupo de autoajuda? Dá uma sugestão para a gente, só para a gente saber, porque tem o AA, que é o mais conhecido. Mas se a pessoa acha que isso é muito pesado, que ela ainda não é alcoólatra, existe um grupo para quem já está tendencioso a se tornar um alcoólatra? Existem grupos mais leves, que simplesmente se reúnem para conversar um pouco sobre o assunto? Existem algumas iniciativas assim, não? Sim, existem. Nas próprias igrejas isso já existem, né? Encontros de casais, isso é estimular, né? Encontros de jovens que debatem sobre estes problemas, que incentivem novos hábitos, sem ser o consumo do álcool. Na rede pública existe o Centro de Assistência Psicossocial a Álcool e Drogas, né, que pode ser, que faça acesso para quem faz uso da substância e não se envergonharem e buscarem essa assistência, né, justamente para poder tratar o problema. Na verdade, a gente precisa buscar novos valores, né? E não parar na busca, porque a vida vai mudando os estágios e a tendência de quem já se estabilizou é ficar estável, né? Ficar estabilizado. Ou seja, ele acha que estar estável é estar paralisado, parar de crescer. E a gente vai ter que crescer a vida inteira, né? O mundo vai girando, os valores vão chegando, a gente precisa se atualizar sempre. É interessante, quando os pais param de se atualizar, um hábito desse, só se faz festa com bebida. Acabou, como era no princípio, agora, e será sempre assim, só com bebida que se tem diversão. Precisa se quebrar. Vira um verdadeiro tabu, né? Precisa se buscar outros hábitos. É ter uma noção do que é viver bem, né? Do que é buscar a saúde. Não simplesmente buscar o tratamento, mas buscar a saúde no dia a dia, que são através de práticas saudáveis, né? Prática de esporte, convívio social sem álcool, né? Cultivar princípios, valores, né? Buscar informações sobre o uso do álcool. Né? O que ocorre é que muitas vezes os ambientes os quais nós frequentamos muitas vezes não existem, né? Estas iniciativas de educação permanente sobre temas de prevenção a abuso de álcool, de drogas, que são temas importantíssimos. Né? Quando famílias tiverem a oportunidade de conhecer algum grupo de ajuda, não desvalorizar esses encontros, essas oportunidades. A gente nunca acha que é parte da nossa realidade, é sempre do outro, né? É sempre de quem já tem problema. Só que você mora do nosso lado e está dentro da nossa casa também, não tem jeito. Até na TV, né? Até nas propagandas e nos filmes, como a gente comentou. Isso. Minha querida, obrigado, Luciana. O seu contato já foi divulgado. Para você que quiser entrar em contato, pega o contato da Luciana, pode mandar e-mail, ela nos autorizou a isso. Aqui o programa vai ficar no site. Você pode entrar em contato conosco pelo orientes@rs21.com.br e pode voltar ao programa quantas vezes você quiser. Fica lá no nosso site, tá certo? Obrigado. Obrigada a vocês, né, por estar aqui participando desse processo de educação e prevenção ao álcool. Ótimo. Esse é o Orientes, a alegria de poder, de alguma forma, trazer luz, orientação, direção para a vida de todos nós. Obrigado a você que é parte dessa luta. E até o próximo Orientes, se Deus quiser.